Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros companheiros, cabe-me apresentar como primeiro subscritor a moção T de TSD, que é a moção subscrita pelo Secretariado Nacional dos TSD e que se intitula Portugal 2014, retomar a esperança. A moção começa, na sua apresentação, com uma frase muito singela de Mahatma Gandhi e que, talvez por isso, seja eminentemente verdadeira. O futuro dependerá do que fizermos hoje. E é verdade. A postura de cada um de nós perante a vida, seja nos TSD, seja no movimento sindical, seja no partido, seja em qualquer aspecto da nossa sociedade, é absolutamente determinante. Perante as dificuldades, perante as adversidades, existem duas posturas. A daqueles que resignados esperam que as coisas venham ter com eles e tudo o que vier para eles estará bem, e aqueles que fazem das fraquezas força e que procuram atuar a nível de influenciar o seu destino. Eu penso que é isso que Portugal e os portugueses não é o que deverão fazer, é o que deverão continuar a fazer. Esta crise tem sido o exemplo disso mesmo. Longe de nos resignarmos, procuramos tomar na mão os nossos destinos, vencer as nossas dificuldades e lutarmos por um país melhor. O país foi confrontado, e já há pouco foi referido, desde o nosso último congresso, no peso da régua, por um conjunto, uma sucessão imensa de acontecimentos de caráter político, de caráter económico e social, de caráter financeiro. Foi a crise das dívidas soberanas, foi o incumprimento do Estado português que levou a um pedido de resgate internacional. E eu creio que as pessoas nunca devem deixar de ter presente este aspecto. Em maio de 2011, quando o anterior Ministro das Finanças e o anterior Primeiro-Ministro fizeram um pedido de resgate internacional, e um resgate financeiro não é muito diferente de um resgate de um náufrago. É alguém que está perdido no oceano, que não consegue sobreviver e que pede que lhe salvem a alma. SOS, Save Our Soul. Isto é, venham acudir-nos porque nós não temos dinheiro para as coisas mais básicas do Estado. Pagar as pensões, pagar os salários, não temos dinheiro para isso. E, de facto, foi este o estado a que o país chegou. É naturalmente que isto motivou que fossem a demissão do Governo, que fossem convocadas eleições e dessas eleições resultou uma nova maioria e um novo Governo. Um novo Governo e uma nova maioria que, desde o primeiro momento, tiveram a sua ação condicionada por um memorando de entendimento, que, no fundo, é um contrato que os credores deram ao Estado português. O montante do resgate é de cerca de 78 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 2/5 do produto interno bruto. É um valor imenso, é um valor que pouca gente tem a noção exata daquilo que representa. E, de facto, há um caderno de encargos que tem que ser cumprido pelo Governo, fosse este Governo, fosse outro Governo qualquer. E isso, de alguma maneira, condicionou esta ação. Mas, ainda assim, o Governo, a maioria, de certa maneira, o Partido Socialista no início do mandato, mas, sem dúvida, a UGT, as confederações empresariais, procuraram unir-se em torno de um mínimo denominador comum, que é o cumprimento desse memorando de entendimento, a reestruturação... Perdão, esta palavra não pode ser emprega. Que é, no fundo, entendermos sobre um mínimo denominador comum, no sentido de resgatarmos efetivamente o país, tornarmos o país viável, sanearmos as contas públicas, pormos o país a crescer e, através desse crescimento, reduzirmos o desemprego e aumentar os níveis de bem-estar dos portugueses. E, de facto, aqui foi importante o papel do sindicalismo.
de um sindicalismo que é um sindicalismo de proposição, que é um sindicalismo corporizado no movimento sindical UGT, da qual nós somos um dos pilares fundamentais. Já aqui foi referido, o Acordo de Concertação Social assinado em janeiro de 2012 foi determinante para que este programa de assistência económica e financeira fosse levado com sucesso e o país neste momento tenha indicadores que são indicadores positivos que lhe permitem pensar num futuro diferente, retomar a esperança, como diz a nossa moção. Mas é óbvio que neste momento estão criadas as condições para que de facto o papel do sindicalismo e o papel dos parceiros sociais volte a ter de novo um papel fundamental no futuro do país. Estão criadas as condições de novo para que na concertação social, Governo, UGT e empregadores possam avançar para um novo acordo de concertação social. Já o dizemos na nossa moção. É importante que este acordo possa incluir uma atualização do salário mínimo nacional. Dizemo-lo aqui, dissemo-lo há pouco tempo no aniversário dos TSD. Dilo-emos amanhã perante o Presidente do Partido e o Primeiro-Ministro de Portugal. Porque se de facto existia uma condicionante no memorando de entendimento relativamente à atualização do salário mínimo nacional, com o final do resgate, com a implementação final do memorando de entendimento, deixa de existir esse impedimento. A atualização do salário mínimo nacional é algo que se impõe porque, de facto, o poder de compra dos portugueses está fortemente degradado e, além disso, na Europa a 15, o salário mínimo nacional continua, infelizmente, eu diria, a ser o salário mínimo mais baixo. Por outro lado, é importante também que seja revitalizada a negociação coletiva. Se de facto também existia um impedimento no memorando de entendimento relativamente às chamadas portarias de extensão, a partir do momento em que termina o resgate, deixa de existir esse impedimento. É importante que a questão das portarias de extensão seja revista por forma a que os contratos possam ser estendidos a todos os setores e que se desbloqueie a negociação coletiva. É uma forma de ajudar as associações empresariais, é uma forma de ajudar as associações sindicais, mas, acima de tudo, é uma forma de ajudar os trabalhadores que são alvo desses acordos. Portanto, isso é fundamental e é importante. Também a nível daquilo que são os diferentes setores e aqueles setores que dizem mais respeito aos portugueses, os chamados setores sociais e aqueles onde o papel do Estado é mais importante e onde, consequentemente, também a despesa pública é mais relevante. Eu refiro-me à saúde, à segurança social e à educação. Infelizmente, devido a governações erráticas, introduziu-se aqui no meio um novo Ministério. E um novo Ministério que consome recursos avultados, que é o Ministério da Dívida. O serviço da dívida portuguesa, neste momento, leva quase tanto como o Sistema Nacional de Saúde. E este aspecto nós teremos que combater, queiramos ou não. Como dirigentes sindicais, temos de ter uma postura também construtiva no sentido de ajudar o Governo a tentar resolver de uma vez por todas a questão da dívida pública. A questão do Tratado Orçamental, que muitas vezes é criticado por muita gente, é uma questão determinante para Portugal e para a Europa e para o projeto da moeda única. Cada vez que, num determinado ano, o país tem um déficit orçamental, esse déficit significa mais dívida. E mais dívida é empenhar cada vez mais os portugueses. É menos dinheiro que vai para a saúde, é menos dinheiro que vai para a educação, é menos dinheiro que chega à segurança social e às prestações sociais. Portanto, temos de ter consciência deste facto e muitas vezes a nossa atuação a nível sindical, a nível político, deverá, em nossa opinião, refletir isso mesmo.
Mas na saúde é importante o caminho que tem vindo a ser trilhado. Com altos e baixos, é certo, mas é importante prosseguir no sentido de garantir uma assistência universal e tendencialmente gratuita, que é de importância fundamental para os portugueses que têm menos recursos. O Serviço Nacional de Saúde é uma obra que nos orgulha a todos, agora que comemoramos os 40 anos de 25 de Abril. É importante que ele continue a ser um serviço de qualidade, mas é importante que ele saiba também racionalizar recursos por forma a que chegue a quem dele efetivamente necessita, que são os mais desfavorecidos. Mas também na educação. A importância da escola pública, que é reconhecida através da Constituição, é fundamental que tenha os recursos financeiros adequados. A educação universal e gratuita, a nível do ensino básico, é também uma conquista deste quadro constitucional e é algo que o Estado deve preservar e deve manter. Obviamente que garantindo o direito à liberdade de educação, obviamente que garantindo o ensino particular e cooperativo, mas o ensino público é algo que é absolutamente fundamental. Uma palavra também para a questão do projeto europeu. Cada vez mais as nossas decisões são tomadas em conjunto. Portugal é cada vez mais Europa e a Europa é também cada vez mais Portugal. Muitas das questões que se colocam em Portugal são colocadas no conjunto dos Estados-membros da União Europeia, sejam mais ou menos ricos, sobretudo aqueles que são os países da zona euro. Daí que tenhamos que ter uma consciência comum, coletiva, estarmos nas organizações internacionais, sabermos construir em conjunto este projeto, que é um projeto civilizacional, que é o projeto europeu, que é um projeto eminentemente social, porque de facto é na Europa que se tem o Estado Social, que é algo que é, quanto a nós, absolutamente determinante e uma conquista civilizacional. Daí que lutarmos por contas públicas sãs em Portugal, lutarmos por um Estado menos gastador, lutarmos por uma educação de qualidade, lutarmos por uma saúde de qualidade, é também garantir a permanência deste Estado Social Europeu, é garantirmos que a Europa é um projeto que nos une. Mas também porque a Europa, um continente que foi avassalado permanentemente por guerras, soube, através do projeto europeu, garantir, desde 45, mais de 50 anos de paz. Isto é, não há conflitos entre os países europeus, existe cooperação e é importante que assim continue. É importante também que a Europa se saiba assumir como potência atuante a nível mundial e que os egoísmos nacionais possam pôr de lado. Ora bem, isso só se consegue estando nas organizações internacionais, cooperando e tendo uma postura verdadeiramente europeia. Este foi um período difícil, para concluir. Foi um período que ainda é difícil. O desemprego cresceu, mas existem, felizmente, sinais tenues de uma inversão. Aquilo que muitos desprezam como o preço da dívida pública portuguesa, que tem vindo continuamente a baixar, permite que, de facto, que acalentemos a esperança que terminemos este resgate sem necessidade de ter um novo ou ter sequer o chamado programa cautelar. Isto é, o país adquiriu maturidade para voltar aos mercados de per si. Por outro lado, os índices de confiança gerais estão a aumentar e isso é importante. A balança de transações com o exterior tem um superávit que é algo que é absolutamente fundamental e determinante para permitir reduzir a dívida. Todos os indicadores económicos estão a melhorar. Isso permite-nos, de facto, acalentar a esperança. No entanto, o cabo das tormentas não está dobrado. Não podemos baixar a guarda. Temos todos que estar nos nossos empregos, nos nossos sindicatos, onde atuamos a nível cívico, a nível político, a nível social, de contribuir para que Portugal possa vencer este desafio e possa, como diz a nossa moção, retomar a esperança. Bem-aja.